Obrigado, bom dia. Queria agradecer a todos terem vindo. Vamos iniciar com uma sessão, como veem ali no póster, dedicada um bocadinho ao passado e à tentativa de respostas sobre o que foi. E o que foi refere-se de forma mais imediata ao PER, mas pode ser alargado ao conjunto de políticas e de estratégias territoriais no último quarto século, na verdade. A pergunta o que foi o PER especificamente é uma pergunta que pode ser bastante alargada, porque existem muitas perspectivas diferentes sobre o que foi o PER, se foi apenas e só um programa habitacional para a erradicação de barracas, se foi de forma mais alargada uma parte necessária de uma política mais alargada habitacional, portanto uma espécie de almofada para as populações que não conseguiam aceder à habitação através do crédito, se foi ainda uma parte-chave de um processo mais alargado de metropolitização do espaço urbano, ou ainda mais alargado se foi um processo de integração de populações imigrantes e outras populações pobres no tecido social português. Portanto, há muitas perspectivas diferentes e é com enorme felicidade que temos para nos falar um bocadinho sobre isto os oradores, o Nuno Serra, que desde 2002, quando teve com uma publicação sobre o Estado, Território e Estratégias de Habitação, é um nome bastante importante no pensamento sobre estratégias de habitacionais e territoriais em Portugal, mas no seu percurso individual teve também muito trabalho de desenvolvimento ao nível mais local e iniciativas como, por exemplo, Capacidade, realizadas em contextos de bairros de realojamento. E a professora Isabel Guerra, que dispensa um bocadinho apresentações, que é das pessoas-chave da sociologia da habitação e do planeamento em Portugal, e que nós também convidámos, acompanha estas problemáticas há muito tempo, logo em 94, imediatamente a seguir ao PER, faz parte de um núcleo de pessoas que faz uma primeira análise crítica ao programa, e depois também trabalhou em muitos projetos de desenvolvimento territorial, alguns em contexto de realojamento também. Portanto, após estas sumárias descrições, eu passo-lhes a palavra e tínhamos combinado aqui, íamos passar um bocadinho de uma visão mais geral que o Nuno vai apresentar para uma visão depois um bocadinho mais particular da professora Isabel Guerra. Uma última palavra, nós gostávamos de ter tido um terceiro orador neste painel, que seria o António Fonseca Ferreira, mas infelizmente não foi possível, e que também foi uma pessoa-chave na parte anterior ao PER, na definição de políticas habitacionais, mas não foi possível tê-lo aqui, e seguimos então com o Nuno Serra. Obrigado. Okay. Obrigadíssimo. Vou só colocar-me ali. Sim, ok. Já está. Muito bom dia a todos. Queria agradecer muito, antes de mais, o convite para aqui estar, e é sempre bom voltar não só ao tema da habitação, sobre o qual ultimamente não me tenho debruçado tanto, mas sobretudo uma oportunidade também para voltar a ver e ouvir de facto um conjunto de pessoas que são decisivas para compreender os estudos da habitação em Portugal. E, portanto, um agradecimento ao projeto, um agradecimento especial à Ana Rita Alves, que estabeleceu o contacto comigo, e uma congratulação por
estarmos perante um projeto que se dedica à questão da habitação. Uma das curiosidades da investigação em ciências sociais em Portugal é que, de facto, a habitação parece ter sido sempre um objeto periférico, menos valorizado, menos projetos de investigação, mas, apesar de tudo, ao longo do tempo, isso tem vindo a mudar, e falava há pouco com o João Ferrão, há hoje muito boas condições para redobrar a investigação e o interesse pela área da habitação. Sem ter combinado nada com a Isabel Guerra, acabámos por preparar as coisas de uma forma que creio que se pode complementar bem, eu pelo menos procurarei que assim seja. Ou seja, eu não preparei, à medida que ia preparando, acabei por perceber que talvez fosse mais interessante e que o meu contributo pudesse ser mais útil se fizesse uma aposta no enquadramento do PER, ou seja, o que é que temos de políticas de habitação em Portugal, dos traços da política habitacional em Portugal que nos permitem compreender porque é que o PER foi o que foi nos seus aspectos mais críticos e nos seus aspectos, evidentemente, de uma iniciativa de habitação, que desde logo é algo raro em Portugal. Portanto, desse ponto de vista do enquadramento, tentaria lançar um olhar sobre o Estado Social português, sobre as políticas sociais e o lugar da política de habitação nesse conjunto. Bom, todos sabemos já que o Estado Social português é recente, surge de forma tardia face à generalidade dos países europeus, e para termos uma ideia dessa natureza tardia e do seu crescimento, apesar de tudo, rápido, também porque tardio, a despesa social, se agregarmos aqui a educação, a saúde, a segurança social e a habitação, passa de cerca de 2% do PIB em 1972 para, fazendo o valor para 2012, para cerca de 20% do PIB. Ou seja, é um crescimento rápido, mas ele é relativamente desigual. Ou seja, a construção do Estado Social português faz uma aposta seletiva em determinadas áreas do ponto de vista da provisão direta. E eu creio que este é um elemento-chave para compreendermos a especificidade da questão da habitação em Portugal do ponto de vista da política pública. Ou seja, enquanto que nós temos na educação e na saúde a construção efetiva de um Estado Social, tanto do ponto de vista da rede de serviços e do princípio da cobertura territorial, como do ponto de vista da despesa e, portanto, enquanto expressão da aposta do Estado em políticas de bem-estar, nós dificilmente poderemos dizer o mesmo no caso da habitação. Na segurança social encontramos também um sistema e, portanto, uma lógica de aposta efetiva e de peso efetivo do Estado na promoção do bem-estar e nessa perspectiva da desmercadorização de determinadas condições de vida, determinados bens sociais. Na educação, dificilmente poderemos encontrar níveis de aposta idênticos. Para termos uma ideia, quando, do ponto de vista da despesa pública em áreas sociais, estabiliza num determinado valor, na saúde, a partir dos anos 2000, a despesa estabiliza sensivelmente entre 4% e 6% do PIB. Na educação, anda por patamares na ordem dos 4% e 5% do PIB. Na segurança social, como um todo, atinge patamares de despesa pública em percentagem do PIB na ordem dos 4% a 8%, oscilando, e na habitação, a partir do ano 2000, e antes também há ali um momento relevante que é no pós-25 de Abril, mas a percentagem da despesa em habitação e desenvolvimento social a partir de 2000 nunca chega a atingir 1% do PIB. Isto do ponto de vista da despesa específica. Veremos depois que política de habitação não pode ser apenas aferida por aqui, pela despesa neste setor. E, portanto, esta aposta diferenciada permite-nos talvez compreender que quando se decidiu construir o Estado de Providência português, o Estado Social, se fizeram opções claras. E as opções foram, e nenhuma objeção quanto a isso, foram no sistema educativo e na saúde e também na segurança social. Embora, e o ponto que eu queria sublinhar muito era este,
olhar para o Estado Social e para a despesa pública e para as políticas sociais públicas do ponto de vista da sua capacidade de regulação do mercado. Ou seja, entender as políticas sociais públicas não apenas como mecanismos de provisão de bem-estar, mas também do modo como essa provisão é assegurada. Ou seja, os níveis de provisão direta, e temos no caso da educação o sistema de ensino básico e secundário, garante de facto uma provisão direta muito relevante de educação. No sistema de saúde, embora obviamente aqui não do ponto de vista da provisão direta, não com o mesmo significado, mas temos uma relevância significativa também do Estado, ou seja, enquanto provisão direta. No caso da educação, nós encontramos uma insuficiente, até do ponto de vista da comparação internacional, uma insuficiente provisão direta, e encontramos, sobretudo, a partir da década de 90, já lá iremos também, uma ação do Estado de forma indireta, ou seja, através do mercado. Reparem que não é muito distinto do que aquilo que acontece num conjunto de respostas sociais da Segurança Social. Veja-se o que é a rede de creches, só muito recentemente começa a ter uma expressão do ponto de vista da provisão pública, e mesmo aí com uma forte articulação com o terceiro setor, e veja-se o que é a área dos lares residenciais para idosos, em que o terceiro setor foi sempre crucial, foi sempre fundamental, e o Estado, até pelos constrangimentos ou pelas opções que foi fazendo ao longo do tempo, nunca enfrentou e nunca assumiu muito a intenção, e nem creio que venha muito a assumir, a intenção da constituição de redes de cobertura territorial pública em áreas que de facto não foram aquelas que foram escolhidas ou que não acompanharam as principais apostas na construção do Estado Social. E, portanto, o que podemos ver aqui, claramente, do ponto de vista da provisão pública de fogos, estamos aqui num longo período, entre 50 e 2012, o setor público tem um peso ínfimo, e, de facto, é o setor privado. O setor cooperativo tem também um momento de expansão, mas é, sobretudo, o setor privado, seja pelas empresas, seja pelos particulares, que assume, que constitui o grande mecanismo de provisão. E, de facto, voltando à questão habitacional e da provisão direta e indireta. Ao longo da história, e inclusivamente no Estado Novo, onde há algum significado da provisão direta de habitação, aliás, é um período que, desse ponto de vista, comparando com períodos subsequentes, tem relevância, e depois entramos, de facto, naquela fase de uma forte aposta, mas que foi de curta duração, na provisão direta, que é no pós-25 de Abril, mas, de facto, olhar para as políticas de habitação e para a aposta do Estado no setor da habitação apenas pela despesa e pela provisão direta, permitindo-nos dizer que é, de facto, o parente pobre das políticas sociais, não é suficiente. E não é suficiente porque, se olharmos para os mecanismos de provisão indireta, e encarando aqui não só o Estado, mas todo o arranjo institucional que nos anos 90 levou à expansão da casa própria, com o apoio, com a participação do Estado, do ponto de vista da bonificação do crédito, e com o contributo do sistema financeiro, e toda a arquitetura, no fundo, até mais ampla do que a do nosso país, ou seja, com toda a definição macroeconómica de políticas muito assentes na financiarização da economia, nós podemos considerar que, do ponto de vista do arranjo institucional, Estado e sistema financeiro, e do ponto de vista do Estado, naquele que é o significado mais estrito da bonificação do crédito, o Estado foi forte em termos de promoção da habitação. Mas foi forte justamente pela via indireta, ou seja, pela via da intervenção através do mercado.
porque quando nós estamos a criar condições que impulsionaram a aquisição de casa própria, e a relevância da aquisição de casa própria é central para compreender o nosso país a partir dos anos 90 e as consequências desse impulso muito significativo na aquisição de casa própria, é absolutamente central, ou seja, rompe com aquela ideia que podíamos ter de que a questão da habitação é uma questão marginal nas políticas sociais e na economia portuguesa. Não o é. Nós sabemos, por exemplo, que no crédito concedido entre 99 e 2009, o crédito concedido a particulares, que é o crédito relevante para aquilo a que viríamos chamar mais tarde a crise financeira que atravessámos recentemente, é crédito à habitação. E ao contrário do que muitas vezes se pensa, é um crédito que foi assumido pelas famílias com racionalidade, ou seja, aquela ideia que nos foram vendendo nos últimos anos, de que andámos a viver acima das possibilidades e as pessoas comprometeram-se com, assumiram compromissos financeiros que não podiam garantir, não é falsa. É falsa. Nós tínhamos níveis de cumprimento do crédito em 2007 acima da média europeia de cumprimento. E, portanto, há uma forte intervenção do Estado, se quisermos, e colocando as coisas de forma mais correta, de todo o arranjo institucional que constituiu a financiarização da economia portuguesa, há de facto uma forte intervenção do Estado do ponto de vista da provisão indireta de habitação e que nos permitiu expandir com grande rapidez os níveis de habitação própria no nosso país. Podem ver aqui neste gráfico o modo como o crédito a particulares, e o crédito a particulares é essencialmente constituído pelo crédito à habitação, é a fatia mais relevante do crédito a particulares, como ele foi muito significativo desde os anos 90, começa depois a cair quando entramos na crise de 2008, e obviamente foi um impulso muito expressivo, quer para a construção da habitação, o próprio setor da habitação ficou muito dependente, quer da concessão de crédito pelo juro baixo e pelo acesso fácil ao crédito, quer pelos próprios sistemas de bonificação, e aí sim na esfera da política pública. E, portanto, se pensarmos nas políticas de habitação como um instrumento de regulação dos preços de mercado e de regulação do mercado, nós podemos falar nestes termos no caso da educação, claramente, no caso da saúde também, embora o peso, o fator, o financiamento privado do sistema de saúde como um todo, da saúde como um todo, seja mais desigual do que no caso da educação, mas, portanto, podemos dizer que as políticas públicas e as redes e sistemas públicos, as pensões é um bom exemplo também, de facto, ajudaram a condicionar e a regular o mercado. Na habitação, dificilmente poderemos dizer isto. Quando essa regulação ou esse condicionamento existiu, foi quando o Estado e o arranjo institucional, ou seja, o sistema financeiro mais o papel do Estado, quando fizeram uma aposta na provisão indireta. E, portanto, de algum modo, estiveram a agir através do mercado e talvez por isso nunca se transformaram de forma muito significativa fatores estruturais que condicionam o preço da habitação, desde a questão fundiária à questão imobiliária. Porquê? Porque foi sempre justamente através de uma provisão indireta. Ou seja, se quisermos olhar para a importância da provisão direta no condicionamento da habitação como um todo, e, portanto, do mercado habitacional, a metáfora, se calhar, é um bocadinho exagerada, mas é mais ou menos como pensar no papel das políticas ativas de emprego, sobretudo das mais recentes, para fortalecer o peso dos contratos sem termo. Muito recentemente, todas as políticas ativas de emprego procuram valorizar, premiar os estágios e os programas de política ativa de emprego em que as empresas contratam sem termo. E isto, de facto, tem vindo a permitir transformar um pouco
o tipo de contrato nas políticas ativas de emprego. Mas é aqui. Ora, as políticas ativas de emprego dizem muito pouco sobre o mercado de trabalho. Ou seja, fazendo a comparação, se tivermos uma legislação laboral que fortaleça ou que propicie a contratação sem termo, isso é relevante para condicionar o mercado de trabalho. O peso do pequeno universo das políticas ativas de emprego, por mais que permeie a contratação sem termo, acaba por não ter um reflexo significativo no mercado de trabalho. É mais ou menos isto que acontece na provisão pública de habitação direta. Ou seja, ela teve sempre níveis tão baixos e foi sempre tão orientada para as principais carências de habitação ao longo do tempo, que dificilmente se pode falar numa capacidade para regular, para acomodar o custo da habitação em Portugal. Muito dificilmente se pode dizer isto, mais recentemente menos ainda, porque então entramos no tempo da expansão da aquisição e da casa própria. Por último, 3 ou 4 notas muito simples, são talvez os traços críticos do PER, e, portanto, porque é que as políticas habitacionais permitem compreender o PER? Permitem compreender o PER porque ele, de facto, parece ser uma demonstração do lugar periférico das políticas de habitação em Portugal, em vários sentidos. Desde logo, e é bom recordar, o PER não nasce de uma intencionalidade política prévia, se quisermos assim colocar as coisas. Recordar as presidências abertas de Mário Soares, em 93, recordar o primeiro Encontro Nacional de Habitação, e quando todo um discurso sobre a modernidade do país, o pelotão da frente, o oásis estava a instalar, as imagens dos bares de barraca nas áreas metropolitanas caem como uma pedrada no charco. E aliás, 3 meses depois do primeiro Encontro Nacional de Habitação, muito crítico da situação de alojamento nestas periferias, 3 meses depois que o governo então do primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva cria um pacote de medidas habitacionais da qual constava o PER. E, portanto, é um programa que tem uma intencionalidade política forçada, desse ponto de vista. E é um programa minimalista, que, mais uma vez, esse é um traço quase constante das políticas de habitação em Portugal, ao longo do tempo, que é focalizar-se nas carências mais pronunciadas de habitação. Ou seja, nós só temos uma política habitacional de classe média justamente quando há a intervenção indireta, da provisão indireta, através do apoio à aquisição de casa própria. E é manifestamente um programa que reproduz a desigualdade e a pobreza e que concentra a pobreza e torna-a periférica do ponto de vista do espaço urbano. Ou seja, é um programa que, no tempo em que foi concebido, havia já condições, por experiências noutros países e noutras cidades, de fazer uma política diferente que não a política de concentração de alojamento, da pobreza e da exclusão na periferia das cidades. E o PER, estranhamente, volta a esse modelo que em muitas cidades europeias e em muitos países europeus já tinha sofrido transformações. Por último, e obviamente que o PER tem muitos bairros, tem muitos exemplos, mas é muito significativo o número de casos em que parece que era só preciso fazer uma casa. Ou seja, era uma política de botão de dar casa às pessoas. Nunca se pensou, ou quando se pensou, as coisas normalmente ficaram no papel, que o PER era uma oportunidade para fazer uma política integrada de inclusão social e urbanística. Ou seja, que não se limitasse a construir fogos para alojar pessoas, mas que cuidasse, já nem falo da localização do bairro, mas cuidasse do espaço urbano desse bairro, que cuidasse da dimensão económica e social e que, portanto, fosse um programa novo do ponto de vista, lá está, da política do habitat, mais do que a política do fogo, mais do que a política do alojamento. E, aliás, o programa, a iniciativa Bairros Críticos, procurou, de alguma forma, sarar
essas feridas e essas limitações do PER, que de facto, aparentemente pela rapidez com que ele foi concebido e até foi implementado, parecia ter o único objetivo, que era construir casas para pessoas, sem pensar de facto que era um instrumento, uma ferramenta de inclusão social e urbana. Muito obrigado. Faccio presentazione. Per Simple. Exatamente. Ora, bom dia a todos. É com muito prazer que estou aqui e realmente eu sei muito poucas coisas neste momento, não porque não me interesse por elas, mas porque me sinto desatualizada, dada a minha situação reformada já há 5 anos. E, nomeadamente, a habitação é um bom exemplo, não é? O que era a habitação e as problemáticas da habitação há 5 anos, quando não havia o pressing do turismo, quando não havia um plano estratégico, etc. E agora? Mas como, em função dos meus cabelos brancos, me pediram que eu falasse do PER no passado, não que eu viva no passado, eu vivo mesmo no futuro, mas eu achei que tinha alguma obrigação de refletir convosco algumas das questões que têm a ver com uma avaliação do curso realizada e que tem uma publicação pouco conhecida, infelizmente, e que foi realizada pelo SET e pelo LENEC. Não sei se a Maria João já cá está, Maria João Freitas, e pelo arquiteto... estás lembrada, não é verdade? E, portanto, a base de informação de inicial é este relatório e esta avaliação que foi feita, que foi razoavelmente interessante, porque não foi apenas uma avaliação sociológica, digamos assim, foi uma avaliação também arquitetónica e urbanística, a partir da equipa do LENEC, do arquiteto Batista Coelho. E, portanto, foi multidisciplinar nas suas abordagens. E claro que isto tem muito mais informação do que aquela que eu venho aqui trazer e, portanto, penso que o documento está disponível em alguma biblioteca, pelo menos na do LENEC, penso eu, e eu venho trazer só alguns desses contributos que esse documento traz. Bom, já que foi falado pelo Nuno, que não se percebe muito como é que aterra o PER, a não ser um contexto de alguma ebulição em torno das polémicas geradas pela habitação. Polémicas essas que são realmente muito visíveis na presidência aberta de Mário Soares, mas que também tinham a ver com alguma revolta em alguns núcleos de barracas que tinham visivelmente, e vinham para os jornais, reivindicar outros espaços de alojamento. E também há quem atribua a importância da proximidade da Expo. Lembram-se, se calhar não se lembram, mas ainda me lembro que os aviões no aeroporto aterravam num mar de barracas dos dois lados do próprio aeroporto. Não é? Visivelmente, para quem queria fazer uma Expo moderna, dava algum mau aspecto aquela situação. E, portanto, também há quem diga que isso influenciou depois o decreto-lei e a tentativa de acelerar o programa. Portanto, o programa traz consigo condições de aplicação muito concretas, o que nem sempre é costume nos decretos-leis, mas neste caso são condições não só muito concretas, como condições que não são usuais nas questões da construção de habitação. Por um lado, atribuir às autarquias a responsabilidade da sua execução e, com exceção de Lisboa e Porto, que tinham já programas de habitação de sua responsabilidade, o PIMP, pronto, foi um grande programa e muito significativo em Lisboa, mas as outras autarquias não tinham experiência desse tipo, obrigava a um levantamento exaustivo das realidades socioterritoriais e o dinheiro era dado por contratualização por número de barracas, o que significava que era
que era exigida um conhecimento de terreno minucioso, e também prometia que haveria novos programas que iriam facilitar a sua aplicação, nomeadamente na construção de escolas e equipamentos de lazer, etc. Portanto, mais urbanístico. Portanto, as câmaras fazem o levantamento logo nessa altura, um levantamento que mostra bem que municípios da área metropolitana de Lisboa têm um número muito significativo, e nomeadamente o município de Lisboa, que concentrava já mais de um terço das barracas da área de Lisboa, e também o município do Porto. Portanto, à volta, nessa altura, portanto, em 94, 95, 66.964 barracas. Mas o programa custou muito a arrancar. Portanto, só 50% das autarquias aderiu no primeiro ano, e houve uma profunda desconfiança das autarquias de índole comunista, não só, praticamente foi transversal, porque consideravam isto, a expressão era um presente envenenado, mas sobretudo das autarquias do sul da Península de Setúbal, pela simples razão de que diziam isto é uma descentralização de competências para as autarquias sem nenhuma regulação do ponto de vista formal e sem discussão dos encargos que isto iria exigir, não apenas ao nível da construção, já vamos falar disso, mas também ao nível depois da gestão do edificado que ia ficar. E, portanto, houve movimentações, negociações para tentar clarificar as competências da construção de habitação, sobretudo na área de Lisboa. Na área do Porto, não houve tanta reação porque, sobretudo, o Porto tinha uma política de construção de cooperativas bastante desenvolvida e com muito apoio camarário e, portanto, de alguma maneira, câmaras viam isto como uma oportunidade de fomentar mais habitação e ter mais recursos para aumentar esse movimento cooperativo que já lá estava. E, portanto, aderiram sem grande problema. Depois, houve outros municípios, que eram municípios rurais, e que tiveram alguma dificuldade em perceber o PER, porque não tinham núcleos de barracas, não é? Tinham condições de deficientes alojamentos, tinham barracas dispersas, mas não tinham núcleos de barracas, nem aquilo gerava nos seus territórios pressão política ou urbanística muito significativa. O caso de Vila Franca, o caso de Palmela, não é? Portanto, são municípios ainda muito rurais que não tinham grande visibilidade e, portanto, não percebiam porque é que o problema estava tão, quente e, portanto, deixaram-se ficar para o fim, não é? Para ver o que é que aquilo dava. Portanto, quais eram as grandes dificuldades que se punham no desenho do programa? Por um lado, a discussão das competências, como vos disse agora, porque era claramente uma primeira descentralização da competência da construção para as autarquias, quando até aqui tinha sido sempre o Governo Central que assegurava as duas coisas, não é? E a informalidade dessa decisão não era muito apetecível para as autarquias, sobretudo se não se garantisse a capacidade logística de concretização disso, não é? Porque para construir era preciso, em primeiro lugar, terrenos. E os terrenos também custavam dinheiro. Portanto, era preciso, e as autarquias perguntavam-se, onde é que a gente vai fazer se não temos dinheiro para construir, para comprar terrenos, e esta vai estar na origem daquilo que a gente vai chamar a grande densificação. Porque onde é que havia terrenos disponíveis? Exatamente nos restos de planos de realojamento que ainda estavam ou por concluir ou que estavam razoavelmente próximos e, portanto, eram essas bolsas ainda de terrenos que inicialmente, pela sua disponibilidade, foram desde logo aproveitadas, porque não houve, até ao fim, disponibilidade financeira de comprar novos terrenos. Por outro lado, também as autarquias, como não tinham responsabilidade de habitação, desconheciam em larga medida a dimensão, a localização, o tipo de precariedade dos núcleos de barracas. Não conheciam, pura e simplesmente, porque estavam acantonadas nos seus edifícios e, portanto, não andavam no terreno. Muitas autarquias nem sequer arquitetos tinham. Na Península de Setúbal havia autarquias, que são hoje autarquias muito significativas, mas nem sequer arquitetos tinham. E que, portanto,
a sua impreparação do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista técnico era quase total. E mesmo quando tinham, eram arquitetos habituados a despachar os requerimentos das construções dos privados, não é? Portanto, que não tinham Depois havia uma ausência de estratégia autárquica sobre o realojamento, portanto, nem sequer era uma questão discutida, porque não era considerada as suas competências, e, portanto, não tinham, eu penso que a Maria João irá falar disso, nenhuma estratégia de habitação, do ponto de vista global, quanto menos de realojamento. Concentramos que tipo de participação, que tipo de habitação, que dimensão dos núcleos, que tipo de equipamentos, que tipo de materiais, não é? Portanto, toda essa questão, incluindo, por exemplo, uma questão que foi muito polémica na altura, a desmultiplicação de famílias, porque as barracas tinham às vezes 2 e 3 famílias, desmultiplicamos, não desmultiplicamos, tudo isso são questões de ordem técnica, cuja inexperiência, e portanto foi uma dimensão muito pragmática, que levou as autarquias a dizer vamos garantir este dinheiro e depois logo a gente constrói, não é? E, sobretudo, ainda a dificuldade de maior encargo para as autarquias em termos de gestão futura, já não contabilizando os terrenos, mas também em planos, projetos, infraestruturas de urbanização, etc., que não estavam acauteladas no decreto. Depois, do ponto de vista ainda dos problemas no desenho do projeto, as indefinições é o que são barracas. Não é? O Porto dizia, nós barracas não temos, nós temos ilhas, não é? Nós barracas temos meia dúzia. Agora, o nosso grande problema de habitação é as ilhas, vamos transformar as ilhas em barracas, foi o que fizeram, não é? Portanto, que foi um jeitinho no conceito, não é? Um jeitinho no conceito para conseguir... e depois, a segunda questão era, e está bem, são núcleos de barracas, e quando estão dispersas, também contam? E as zonas degradadas, portanto, aqueles que não são barracas, mas que já têm alguma alvenaria, 1º de Maio, etc., são passíveis de ser núcleos PER ou não? Portanto, tudo isto era uma grande indefinição e não havia um interlocutor forte que pudesse definir. E depois é um programa, que já o Nuno também disse, é um programa extremamente simplista, porque diz que construam-se casas para as pessoas que estão em barracas. Mas tudo o resto está por definir, em termos do contexto dessa construção, e é um mero pacote que assenta numa situação habitacional e não numa leitura das necessidades de habitação. Ou seja, está em barracas, tu podes ter mais ou menos dinheiro que outra pessoa que está em subaluguer ou que está até a viver na rua. Não tendo barraca, não tens direito à casa. O que é que isto gera também? Uma sensação de grande injustiça. E isso as câmaras eram muito sensíveis, porque tinham listas de espera de pessoas a realojar nas suas autarquias e não estavam em barracas. Portanto, essas pessoas não tinham nenhuma prioridade nos novos programas de construção. Não é? Portanto, isto foi gerando essa sensação de injustiça, não apenas pelas populações não PER e mais tarde pelas populações que se localizaram nos núcleos PER. Depois, se tivermos tempo, podemos falar nisso, porque, obviamente, que as pessoas têm a sua racionalidade rápida e, sabendo que aquele núcleo vai ser realojado, imediatamente o núcleo se torna apetitoso para a construção de novas barracas, não é? Depois era um programa fechado no tempo, com um tempo muito curto, na sua definição inicial. Muitos bairros só foram descobertos já depois do levantamento entregue, não é? Portanto, obrigava a um pressing de construção para garantir os financiamentos que estavam previstos e isso não era muito fácil para as autarquias e pronto, não tinha não só princípios de estratégia, já falei nisso, mas também não previu nenhum trabalho coletivo entre as autarquias que prometesse, enfim, aproveitar das experiências de uns e outros e sobretudo o que gerou foi até, de alguma maneira, a conflitualidade entre algumas autarquias, já falarei disso depois, que podia ter sido resolvida se houvesse um fórum mínimo de debate e de troca de experiências entre as várias autarquias, não é? Houve autarquias que mais tarde, quando foi possível, porque no primeiro a definição do PER não era, compravam casas no concelho vizinho para pôr os pobrezinhos no concelho do lado, não é? E, portanto, as autarquias do lado reagiam fortemente a essas soluções e não foram tão poucas como essas, não é? E, portanto, se houvesse um fórum
de discussão e de troca de impressões, talvez tivesse sido... Portanto, isto no desenho do projeto. Na implementação, bom, já falei que houve problemas da adesão das autarquias, houve autarquias que aderiram bastante mais tarde, houve autarquias que não tinham pessoal para fazer o levantamento e, dados os curtos prazos do programa, subcontrataram universidades. Olha, o CET fez vários, mas outros ateliês. O problema do levantamento de recursos disponíveis para construir esses complexos habitacionais e depois a contratualização com novas equipas de arquitetos, assistentes sociais, engenheiros, portanto, foi preciso um movimento grande. A maioria das autarquias gerou, então, um grupo de habitação dentro da Câmara, que algumas nem sequer isso tinham, estava portanto, o núcleo de apoio social e a habitação, não é? Portanto, tinham as coisas juntas e que nesta altura geraram, então, um serviço de habitação. E, portanto, 4 anos depois, 20% das habitações contratualizadas estavam construídas. A previsão seria, se quiséssemos os 100%, que o programa levaria a concluir mais 15 anos, ou seja, levaria 20 anos. Levou um bocadinho mais. Pronto. Também a implementação, por estas condições todas que disse em termos de concepção, acabou por ser claramente, para a grande maioria das autarquias, a construção massiva de habitação sem grandes preocupações de participação da população ou de dimensões. O João depois falará, provavelmente, em algumas exceções. Ainda na implementação, nem todos os municípios estavam a dar a mesma prioridade. Havia municípios que, francamente, não estavam interessados em fazer avançar o PER. Havia também problemas de equidade face a outras situações de carência habitacional, a conflitualidade entre municípios vizinhos, de que já falei, a adequação do PER às 2 áreas metropolitanas não foi acautelada, e falta saber porque é que não foram incluídos outros municípios, porque era só inicialmente para as 2 áreas metropolitanas, só mais tarde se alargou. Ambiguidade face à responsabilidade futura da intervenção e habitação, não garantia de suporte financeiro para a gestão futura, e problemas resultantes de reação de populações em zonas de acolhimento. Isto também foi um problema real, não é? Portanto, onde se previa um bairro PER, houve reação da população de empreendimentos privados que se situavam ali e que viam as suas casas ficar desvalorizadas e temiam a insegurança que vinha da localização desses novos empreendimentos. Em alguns casos, isso foi passível de discussão e de negociação com as autarquias para garantir essa... A equipa do arquiteto Batista Coelho analisou 13.000 fogos, pedindo as plantas à autarquia e depois fazendo visitas in loco às construções para dar conta de qual era a qualidade urbanística e arquitetónica daqueles fogos. É um trabalho muitíssimo interessante e eu tenho uma pena imensa de não vos trazer algumas imagens que dizem mais que 1000 palavras, mas o CD, que tem 20 anos, não é? Recusou-se a abrir e, portanto, eu não tenho mesmo o levantamento desse trabalho, provavelmente ainda estará no LNEC alguma dessa informação, porque já estavam construídas, apesar de tudo, muitas habitações. Claro que estas 13.000 não eram significativas na medida em que houve municípios, grandes municípios como Lisboa, Loures, Sintra, etc., que não quiseram entregar as suas plantas e disponibilizar-se para as nossas visitas e tal. E, portanto, só Lisboa tinha outro tanto de construção, não é? Mas, de qualquer maneira, foi uma pequena amostragem. E aquilo que o relatório, de uma forma muito cautelosa, conclui é que há uma grande diversidade de concepção, construção e integração urbanística. Porque é que eu digo de forma cautelosa? Realmente há uma enorme diversidade. Mas aquilo que veio a acontecer, que foi uma grande densificação dos núcleos habitacionais, já estava presente e era inevitável na situação em que tudo aquilo aconteceu. Nomeadamente, como vos digo,
por duas razões fundamentais: a ausência de terrenos, segundo, a impreparação das equipas para fazer realojamentos integrados nos tecidos urbanos. Não é? Portanto, isso não existia e, portanto, não há milagres. Sem condições logísticas, as coisas foram feitas de uma forma pragmática, funcional, gastamos o dinheiro, metemos as pessoas nos bairros e tal, não é? Portanto, a desintegração do tecido consolidado, a junção a bairros que já existiam estigmatizados, integração urbanística em alguns casos, mas criação de grandes zonas de realojamento, frequentemente em zonas isoladas e deficientes de transportes, tentativa de libertar da imagem estigmatizada dos bairros sociais, mas não, este núcleo só tem 150 habitações, só que estava ao lado de um que tinha 350, portanto, no fundo, o núcleo ficava com 400 e não sei quantas habitações, não é? Portanto, foi o resultado. Portanto, o limite do nosso olhar era os tais 100 fogos por conjunto, e uma capacidade de edifícios reduzida em termos de pisos. Depois, exatamente porque não havia planos, foram repetidas as mesmas soluções arquitetónicas, não foram construídos novos planos, saía mais barato aproveitar projetos tipo, embora a junção entre os projetistas e construtores tenha uma dimensão positiva, nem sempre teve um bom efeito, nem sempre houve procura de materiais duráveis e de fácil manutenção, sobretudo no exterior dos edifícios, e a previsão de equipamentos de suporte e arranjos de parques exteriores era praticamente inexistente em grande parte dos grandes núcleos que foram visitados. E acabo com as virtualidades. E começo com uma virtualidade que a gente muitas vezes esquece. É que o PER tem todas as críticas, com certeza, mas melhorou significativamente a vida de famílias que obtiveram novos fogos, que passaram de barracas para casas, não é? E isto é efetivamente uma virtualidade que nós não podemos esquecer. Mas tem outras, nomeadamente o ter melhorado nas autarquias a capacidade de pensar os seus territórios e de pensar as políticas de habitação. Criou núcleos mais coesos, com uma reflexão sobre o que é o realojamento, o que é que são políticas de habitação, um conhecimento real dos territórios e, portanto, preparou nas autarquias aquilo que foi a sequência não só do projeto, como de outras intervenções ao nível autárquico. Pronto, e também a capacidade de alargar a discussão sobre o bom realojamento, o que é isso da qualidade arquitetónica e urbanística, os equipamentos, etc. De forma explícita ou implícita, decisores e técnicos desenvolveram uma reflexão sobre as políticas de habitação. E também acionou nas câmaras o contacto entre vários serviços que geralmente não se encontravam, não é? Os de urbanismo, os de construção, os de habitação, os de ação social, etc. Não é? E também melhorou a relação entre as autarquias e o Governo Central, porque obrigou, de alguma maneira, a uma relação mais próxima, quer para queixas, quer para reivindicações, quer para também concretização daquilo que estava, não é? E é preciso dar conta de que, embora o programa tenha sido muito pouco flexível e desenhado de uma forma muito tosca, ele foi sendo corrigido ao longo do tempo com novos decretos e novas medidas. Ainda no tempo da avaliação, Leonor Coutinho, que era secretário de Estado da Habitação da altura, conseguiu, portanto, canalizar novos programas para os equipamentos, para os espaços verdes, e isso foi uma melhoria significativa, e ainda o PER Famílias, pouco depois, que permitiu outras soluções de habitação. Portanto, também juntou alguns programas na lógica do desenvolvimento social urbano, nomeadamente com os programas de luta contra a pobreza, os programas Equal, o IORU, etc., que permitiram uma maior participação da população, uma maior proximidade para as zonas de realojamento. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer por hoje. Muito obrigada pela vossa atenção.
calhar então agora abríamos a mesa ao debate. Eu se calhar recolheria 3 ou 4 perguntas da assistência. Bom dia. A minha intervenção não tem a ver com alguma reflexão sobre o que foi dito, mas antes o que não foi dito relativamente a políticas de habitação. Focou-se bastante o PER e eu gostava de questionar porque que não se falou de um outro programa anterior, que é o SAAL, e que efetivamente tinha uma lógica de intervenção totalmente diferente, que trabalhava com os moradores, com as organizações de moradores e que permitia soluções que são totalmente inovadoras relativamente àquilo que depois se faz em termos de realojamento e de formas de realojamento. E de facto eu acho que nesta história, nesta lógica de reflexão histórica daquilo que foram as intervenções na habitação, o SAAL é uma referência que eu acho que não deve ser ignorado. E, portanto, a minha intervenção era no sentido de o relembrar, porque muitos dos problemas que foram apontados no PER e que, de facto, existiram porque essa lógica não foi seguida, não é? Porque o realojamento era muito técnicos, financiamentos e, portanto, as pessoas contavam pouco. E aquilo que eram as dinâmicas das pessoas e das organizações das pessoas, isso não contava e não era para isso que o programa se destinava. E eu penso que nesta reflexão histórica era importante ter isto em conta. Obrigada. Muito obrigado. Eu se calhar pedia também a cada pessoa que perguntasse, que fizesse perguntas, que se identificasse, para termos uma ideia de quem está interessado. Mais perguntas? Diga. E gostava que, nesta perspectiva de enquadramento inicial do PER, se focasse também o lado económico e político subjacente. Ou seja, há dinâmicas económicas no país que levam, e na Europa também, não é? Financiamentos que levam a certas dinâmicas políticas, e há uma oportunidade política de um certo protagonismo na execução de casas e na atribuição de casas, que acaba por também ser relevante nas políticas desenhadas e na rapidez com que os programas foram feitos, no momento em que aparecem prontos os programas PER, ou seja, a dinâmica económica e a dinâmica política, que relevância tem, por exemplo, na transição da lógica SAL para a lógica PER. Obrigado. Então se calhar se quisessem comentar algumas destas... Quem começa? Muito brevemente, e queria começar por um elemento que eu não disse ou não sublinhei, mas que é importante, é sempre importante dizê-lo. A Isabel Guerra disse-o, o PER permitiu melhorar substancialmente a vida de muitas famílias e de muitas pessoas. Temos todos os aspectos críticos do programa, e todas as incompreensões, porque um programa com aqueles aspectos críticos naquele tempo,
Mas, de facto, é bom nunca deixar de dizer isso, permitiu a melhoria da situação habitacional de muitas famílias. Dito isto, é extremamente importante, parece-me, lembrar, não me ocorreu, confesso, lembrar o SAL. Porque o SAL quase o podemos apresentar como o contraste, os antípodas do PER, sobretudo nos aspectos mais críticos. Pela dimensão da participação, desde logo, pela dimensão do entrecruzar de saberes, o saber de senso comum, se quisermos, que é valorizado e colocado quase num plano de igualdade, ou em diálogo em plano de igualdade com o conhecimento técnico, e de facto, aquilo que a Isabel Guerra dizia há pouco também, o ir à procura das soluções de habitação adequadas e das expectativas de cada família, e o SAL torna mais incompreensíveis. Depois vamos aos momentos políticos e ao contexto político que é diferenciado nos dois programas, não é? Mas se olharmos de facto para o longo tempo e para a sucessão de políticas de habitação, o SAL torna mais incompreensíveis e mais indesculpáveis os erros, as omissões e as falhas do PER. Isto é, como é que um país que, num momento muito específico, político, de forte evolução, de forte e rápida transformação, mas que permitiu, de facto, abrir as capacidades de transformação de uma forma mais participada, e daí ter sido possível o SAL, como é que um país que tem na sua história um episódio singular de política habitacional, que aliás convocou logo de seguida, e penso que ainda hoje, provavelmente, investigadores internacionais que vieram conhecer esta experiência, né? E que a difundiram até noutras sociedades. Como é que um país que tem este episódio singular, luminoso, embora também naturalmente com os seus aspectos críticos, na sua história de política habitacional, constrói e implementa décadas mais tarde, pouco tempo, 4 décadas mais tarde, um programa que deste ponto de vista parece um programa obtuso de política habitacional. Aliás, quase parece, para quem chegue no país de repente e venha do espaço, que alguém trocou a ordem dos capítulos. Ou seja, o que era expectável é que o PER tivesse precedido o SAL e não o contrário. Não é? Portanto, acho que é, de facto, muitíssimo importante trazer aqui o SAL, porque ele é, nos aspectos críticos do PER, é o contraste do PER. E é sempre, a mim parece-me sempre que é um excelente, é sempre bom lembrar, também hoje, quando estão a pensar em políticas, em renovar e redinamizar as políticas de habitação e de as repensar, não é? Do ponto de vista dos ambientes políticos, o SAL também é importante, de facto, para fazer o contraste, ou seja, evidentemente, e a Isabel Guerra lembrou bem, o surgimento do PER tem vários fatores. A mim parece-me, de facto, que quer a contestação nos próprios bairros, quer a aproximação da Expo, é importantíssimo lembrar isso, quer aquela pedrada no charco que foi, de facto, as presidências abertas e o primeiro Encontro Nacional de Habitação, obrigaram a fazer com uma grande celeridade. A Expo aí funcionou a sua pressão, mas mostrou um programa político que inicialmente não era uma questão que estava inscrita no programa político daquele tempo. Não havia, porque, vamos ver, isto é 93, a segunda maioria é de 91, portanto, até aí, nada de muito relevante, pelo menos do ponto de vista da provisão direta, se estava a passar na habitação, não é? E, de facto, é um programa reativo desse ponto de vista, em termos do momento político, e também a Expo é a exaltação, talvez o culminar da exaltação da nossa integração europeia. É o momento em que o país diz, sim, estamos na Europa agora, não é? Com tudo o que isto tem de discutível, com tudo o que isto tem de luminoso e de mais sombrio. Mas é o momento em que o país diz, sim, estou aqui, vejam. E, de facto, foi uma exposição universal, desse ponto de vista, muito, muito relevante. E o SAL compreende-se também
pelo momento político, pelo momento económico, até depois pelo fim tão precoce de uma política de habitação que tinha tudo para ser muito promissora e para fazer caminho, mas de facto é indissociável a natureza dos programas, dos contextos em que eles surgem, parece-me. Pois, sobre o sal, acho que já disseste, aliás, o próprio PER foi buscar alguns bairros de sal que não estavam concluídos e que foram transformados em PER, portanto, mas eu estou de acordo, é um retrocesso grande e a grande questão é porquê. Porquê é que praticamente nos anos 2000 ainda se fez disparates de construção de realojamentos massificados, sem infraestruturas, sem ligação à cidade, sem equipamentos mínimos, etc. Como é que é possível que, tendo tanta reflexão feita, tão bem escrita em todo o lado, isso ainda acontecesse? É uma interrogação que devia ficar na nossa cabeça e que devíamos tentar responder, porque ainda está a acontecer, não é? Portanto, devíamos tentar interrogar como é que é possível. O Fonseca Ferreira, há pouco foi falado, tinha aquela necessidade de território, e alguns de vocês conhecem o número, as pessoas não são coisas que se ponham nas gavetas, portanto, que foi feito já na altura, com vários artigos de vários intervenientes, para influenciar o PER. Claramente a intenção era dizer, vamos lá ver o que é que já se passa nos outros países, como é que podemos evitar esta concentração. E, portanto, o imediatismo autárquico não pode explicar tudo. Não pode explicar tudo, porque o pragmatismo e imediatismo autárquico em quase tudo, e na habitação também, tem consequências extremamente perversas. E, portanto, não é desculpável. Não é desculpável. Portanto, o erro feito com o PER, que vamos pagar e estamos a pagar, e estão as populações aí localizadas estes anos todos, não é desculpável. Eu acho que não pedir responsabilidades a estas situações significa que vamos repetir os erros. E, portanto, o pragmatismo e a funcionalidade de aproveitar os dinheiros não podem justificar fazer, a partir das verbas públicas, situações tão disparatadas que têm consequências do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista das condições de vida das populações tão penosas. Eu acho que nós devíamos ser mais... A academia costuma ser muito quentinha nestas coisas, porque não aprecia, não é muito neutra e tal. Eu, francamente, sou assistente social também e, portanto, não sou quentinha nestas coisas e eu acho que deviam ser pedidas responsabilidades para alguns dos empreendimentos que estão feitos na sua qualidade arquitetónica e na sua qualidade urbanística. Porque estamos a repetir estas coisas não tarda nada. E, portanto, o tal dimensão política, para mim, é esta. Era impossível uma autarquia não aderir ao PER, porque as autarquias ao lado todas aderiam e as suas populações que votam, não é? Iam perguntar, então, como é que aquela autarquia está a construir a habitação social e a minha autarquia não está. Portanto, não era possível não aderir, mas era possível aderir de outra maneira. E a responsabilidade não é só política, também é técnica, não é? E, nesse sentido, penso que até houve autarquias que foram exceção e que fizeram coisas de maneira que deve ser todos diferentes. É só isso. Bom dia. Manuela Esteves, da Câmara da Amadora. Mas aqui acho eu sempre uma grande questão, que é o financiamento. É assim, estar a endeusar e a diabolizar programas não me parece a melhor solução, porque tem sempre a ver com financiamento, pelo menos pela experiência que eu tenho. Por exemplo, estavam a falar do sal. Na maior parte dos casos, pelo menos os que eu conheço, o resultado foram barracas. Porque é assim, porque financiou-se e acompanhou-se durante algum tempo, abandonou-se e depois as pessoas criaram aquilo que lhes apeteceu. Mas eu estou só a falar do que conheço. Em relação ao PER, foi principalmente uma questão, e ainda é, de financiamento. Porque tem todos os defeitos que foram apontados e eu concordo. Mas, com mais financiamento, tinha-se feito melhor. Porque o financiamento é muito pequeno, não se financiou efetivamente a aquisição de terrenos, não se financiaram a construção de novos equipamentos e, portanto, tudo isso
ainda hoje se reflete e continua a refletir, porque hoje se faz, por exemplo, em relação aos bairros que foram construídos, é equipar, ou tentar pelo menos equipar. É tentar agora cobrir os erros que foram feitos. E que se vão continuar a fazer, acho eu, claramente, e até com as novas políticas de habitação. E uma das razões principais, outra vez, é o financiamento. E depois também há outras questões, por exemplo, que parece que se tem medo de financiar as famílias, na minha opinião. Constrói-se para as famílias. Dá-se apoio à renda para as famílias. E por que não apoio direto às famílias? É assim, as câmaras, os territórios não são todos iguais, as famílias não são todas iguais, não estão todas na mesma situação, nos mesmos momentos. E um dos problemas dos programas é esse, é que nivela como se todas as autarquias, todos os territórios e todas as famílias e todos os momentos fossem iguais. E a sensação que eu tenho é que as novas políticas de habitação estão a enverdar pelas mesmas, pelos mesmos erros e pelas mesmas... E por esse pensamento de que o país, ou a área metropolitana de Lisboa, ou a área metropolitana do Porto são iguais ou semelhantes, e não são. A dimensão dos territórios, a riqueza dos territórios é diferente. As famílias são também diferentes. Em termos de formação e por aí fora. E depois outra grande questão, que é o que os programas de habitação me têm, me parece, que são feitos, se calhar como outros, mas os outros eu não conheço tão bem, não são acompanhados com outras questões. Por exemplo, no nosso caso, passamos o tempo todo a dizer que as famílias não têm um problema de habitação só, ou às vezes nem sequer é o principal, tem um problema de formação, de emprego, ou da falta dele, como é evidente, e por aí fora. E outros problemas depois associados, da área da saúde, das dependências, e por aí fora. Obrigada. Muito obrigado. Jorge Gonçalves, Instituto Superior Técnico. Muito obrigado pelas intervenções, muito interessantes. Queria fazer só 2 ou 3 notas. Em primeiro lugar, acho a ideia, na sequência de uma pergunta e da resposta, a ideia da avaliação um tema interessante, não é? Fez aqui uma ponte o Nuno sobre o SAL e o PER, mas eu diria que a questão da avaliação sempre foi muito mal resolvida na habitação. Lembro-me, enfim, recuando ainda um pouco mais, na proximidade entre o bairro dos Olivais e Chelas, é? Em que aparentemente, sobreviveu a várias décadas de transformação, enquanto que o outro continua, apesar do grande esforço e das grandes transformações, a ser um buraco social tremendo na cidade, apesar de agora se conseguir perceber algumas mudanças. E lembro-me ainda também de uma avaliação que poderia ter sido interessante do trabalho do programa Urban e do PRU, em escala mais pequena, em que as várias vertentes, já nessa altura, as várias vertentes urbanas, económicas e sociais estiveram muito presentes nas várias intervenções e que poderiam ter sido também interessantes para programas que surgiram agora mais recentemente. Eu confesso que não estava preparado só para falar do PER, porque pelo programa que eu tinha visto não apontava só para aí, e portanto lembro-me aqui de algumas outras, enfim, quando olhamos para o passado, acho que é relevante pensar, e não indo tão longe como o SAL, nas áreas urbanas de género ilegal, que na verdade foram uma parceria público-individual, se quiserem, não é? Em que o público fechou os olhos e os indivíduos resolveram o seu problema pelos seus braços e a todos deu jeito, diria assim. Ora bem, este problema que afeta violentamente a área metropolitana até hoje continua a questionar a qualidade da habitação naquilo que diz respeito à sua envolvente. Não é à casa, mas é aquilo que diz respeito ao espaço público, ao equipamento, à mobilidade. E essas dimensões que ainda hoje estão presentes fazem parte do passado e fazem parte do presente, porque apesar do esforço de legalização,
não é enfim, o chamado o loteamento ou o plano pormenor que tem que ser feito, que tem vindo a resolver as questões. Basta andar pela área metropolitana e percebe-se como o passado é tão presente ainda hoje, e isso marca muito a qualidade de vida das famílias e das próprias comunidades e territórios em termos mais gerais. E, finalmente, para não me alongar muito, queria só fazer um comentário ainda relativamente à importância do Estado. O Nuno falou que há a provisão direta e há depois as outras dimensões. Acho que poderia ter ficado aqui também mais claro, por exemplo, a questão das infraestruturas. As grandes vias, sobretudo rodoviárias, viárias de acessibilidade, alimentaram muito da expansão imobiliária com financiamento bancário na área metropolitana, através do loteamento, pouco integrado, sem plano que os pudesse acolher de forma adequada, e a sucessão de loteamentos ou de quintas que foram sendo urbanizadas e que faz parte da habitação e faz parte de uma política de habitação direta ou indireta, implícita ou explícita, também elas colaboraram naquilo que temos hoje no espaço metropolitano. Eu, só para terminar, fiz uma visita há muito pouco tempo ao Concelho de Odivelas e logo no início, no final da calçada de Carris, temos uma área urbana de género ilegal com esgotos a céu aberto por uma ribeira, agora não me recordo o nome, mas ficámos, eu e os alunos, espantados como, apesar dos vários programas, apesar de muito estar em vias de ser resolvido, temos tanto ainda para fazer e não antevejo que seja muito fácil a resolução destas questões. Tinha aqui mais algumas coisas, mas ficaria por aqui. Desculpa. Obrigado. Mais uma. Ok. Vou ser Silvia, rápida. sim. Eu sou Sílvia, do Gestual da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, e queria só fazer aqui uma achega relativamente à questão do financiamento que aqui foi falada na segunda ronda de questões. O que foi o PER no que toca ao financiamento também em relação, por exemplo, a uma questão que para mim é central, que é a questão do realojamento in loco. O realojamento in loco não foi equacionado, foram equacionados realojamentos geralmente em áreas periféricas, e o que é que aconteceu aos terrenos onde os chamados bairros de barracas estavam localizados. E a este nível do financiamento, o que se teria poupado no que toca ao realojamento em loco, mas também a quem é que beneficiou esta aposta do não realojamento in loco. E quando começamos a falar também de casos atuais, como o caso da Amadora, como foi aqui referido, o que aconteceu com Santa Filomena e o que poderá estar a acontecer no bairro 6 de Maio. Vou ser rápida porque há aqui muitas coisas, isto é mais cerejas, não é? E realmente é apaixonante nós discutirmos isso. Eu acho, Manela, que realmente o problema dos terrenos foi estruturante, pode esperar, não é? Mas para não estar a entrar muito nisto, aquilo que eu acho é que as câmaras não têm ainda hoje uma política local de habitação negociada com o INU e com a Secretaria de Estado, que lhes permita ver o problema dos clandestinos, o problema dos PERs por concretizar na zona de equipamento, o problema da população que ainda não está alojada, o problema dos bairros degradados, etc. Quer dizer, eu acho que aquilo que a Manela disse é muito verdade. Não há, as famílias são todas iguais, os terrenos não são todos iguais, os municípios não são todos iguais, a logística de cada município não é igual, e a única maneira de fazer uma coisa bem feita é a partir de um pensamento local que é negociado no seu financiamento depois, não é com pacotes centrais. Pronto. Agora, o que é verdade é que também poucas autarquias tiveram ainda a capacidade de equacionar as carências do seu território, quantificá-las, identificá-las no espaço, fazer propostas estratégicas e tentar negociá-las com o Governo Central. Acho que essa capacidade de pensamento local também é reduzido e acho que esse é um esforço a fazer, sob pena de que todas as políticas são pacotes, não é? Como as foi aí, não é? Continuam a ser pacotes mais ou menos definidos. E eu lembro quando estávamos com o plano estratégico de habitação e saíamos de Lisboa, o pessoal dos municípios aí do país dizia assim: vocês fizeram isso em Lisboa? Então, olha, escusa de dizer, porque para nós não vai servir de certeza. E uma parte era verdade. As questões que se colocavam eram tão diferentes que uma parte era significativamente pensado em relação a Lisboa e Porto,
que são exceções no contexto dos problemas do país, embora sejam determinantes nas carências habitacionais. Portanto, o meu desafio, estão aqui autarquias, é que exatamente pressionem para que haja uma capacidade de pensar as carências de habitação locais, quantificá-las, hierarquizá-las, ver qual é o financiamento disponível e tentar negociar isso. E de preferência, façam com os municípios vizinhos, porque o problema é que a habitação é difícil de ser resolvido apenas no contexto do seu município, sobretudo nas áreas metropolitanas. Muito brevemente também, é para secundar e reforçar esta ideia, que se calhar até hoje vai pairando, vai tendo alguma tradução material, mas provavelmente é uma das pistas principais para o futuro, é de começarmos a pensar a habitação e as políticas de habitação, tendo como escala, porventura privilegiada de execução, a escala autárquica, os municípios. Ou seja, por exemplo, na provisão direta, a maior parte dos programas foram programas do Estado Central, que depois têm esses problemas da sua adequação e das margens de flexibilidade para a sua implementação local. Uma boa resolução equitativa, equilibrada, que respeite as diferenças dos problemas habitacionais, porventura, os municípios são quem está em melhores condições para o fazer, teoricamente. Depois, é aquilo que a Isabel Guerra diz, falta a massa crítica, falta o fazer caminho nesse sentido, falta a capacitação dos próprios municípios, mas acho que é uma pista muito interessante para o futuro, que é de começarmos a olhar para a política de habitação e para a resolução dos problemas de habitação, encarando as autarquias como, porventura, a escala de governação mais adequada para responder. Se calhar não anda muito longe de um outro problema, e é um desafio que temos pela frente também, tem nada a ver com, melhor, até tem a ver com a habitação, que é os incêndios. Dificilmente encontraremos formas de nos prepararmos para, enfim, admitindo aqui alguma transformação do ponto de vista das condições climáticas, e dificilmente se implementam políticas de prevenção e combate a incêndios sem uma participação muitíssimo forte, talvez mais até na prevenção, dos municípios. E de facto eu acho que, talvez por ser uma política periférica, a política de habitação, talvez porque o poder autárquico ele próprio é tardio, mas de facto é por aí que se calhar temos que pensar muitos dos problemas que coloca. E eu diria que o problema do financiamento certamente condicionou o PER, certamente condiciona todas as políticas de habitação. Mas mesmo no PER, há coisas que não precisavam de financiamento. Porventura precisavam de tempo. A participação das pessoas não é um problema de financiamento. O envolvimento das populações não é um problema de financiamento. O equacionar o tal direito ao lugar, a reconstrução em loco ou o alojamento em loco, porventura, do ponto de vista do financiamento, até era preferível. Depois era o tempo. Obviamente que isto leva mais tempo, não é? As soluções de dar o dinheiro às famílias, em algumas situações podem valer a pena, noutras não. Eu confesso que a solução de dar dinheiro às famílias para ter casa foi aquilo que se fez nos anos 90, tornando o crédito acessível. E pergunto-me, se calhar está por estudar isso, que consequências é que isso teve? Nem falo do ponto de vista macroeconómico, onde, como disse há bocado, há o paradoxo entre um endividamento do país muito significativo, sem que isto signifique que as pessoas se endividaram individualmente, os agregados familiares, de forma irracional para comprar habitação, porque não foi isso que se passou. Mas, de facto, o país como um todo endividou-se. E quando se pega numa folha de Excel para ver as capacidades que um país tem para pagar, surge todo o problema que nós conhecemos e tudo o que aconteceu a partir daí. Não é? Mas, de facto, dar dinheiro às pessoas foi aquilo que o Estado fez, o Estado, enfim, e a economia fizeram durante os anos 90 em matéria de habitação. Foi isso. E uma política que atingiu, sobretudo, a classe média, não é? Ou que beneficiou, se quisermos, sobretudo, a classe média. Mas, portanto, o ponto era este. Eu acho que as questões que o Jorge colocava, olhar para os municípios com uma escala de governação e a escala territorial adequada
para políticas de habitação que resolvam os problemas e a sua especificidade. Acho que essa é uma pista importante para o futuro. Obrigado. Ainda temos tempo para mais uma ronda ou não? Isto é até às 11h15. Temos até às 11h15 mais uma ronda de perguntas. Simone? Obrigado. Simone Tolmello, do ECS, membro da equipa do Projeto Expert. Esta questão do município como a escala certa, eu tenho bastante dúvida, sinceramente. Eu acho que a experiência do Pero ensina que é difícil, especialmente em contextos complexos como áreas metropolitanas, enormes, caóticas, podemos dizer, como a área metropolitana de Lisboa, também do Porto, mas principalmente Lisboa, trabalhar essas dimensões numa escala tão pequena é, sobretudo, fechada territorialmente em si, como os municípios. O caso da Amadora talvez é exatamente o mais claro, a questão da política dos solos, não é? Porque o PER, por exemplo, pagava o mesmo valor para todos, mas claramente um terreno em Lisboa custava X, em Amadora custava 80%, em Sintra custava 50%, em Setúbal custava 30%, não sei, estou só a disparar, mas deve ser realístico. Estas questões ou se fazem com financiamento desigual, que acho, nem sei se é possível com a Constituição Portuguesa, dizer financia de forma diferente a câmaras diferentes, ou com planeamento a uma escala regional. Não estou a falar aqui da regionalização, que é o grande problema que não se pode enfrentar, mas de encontrar formas de ir para além da escala municipal. Queria ouvir vossas ideias sobre isso. Ali atrás, a Sónia. Era a Sónia Alves, Instituto de Ciências Sociais, e também membro do projeto. Era um pouco para seguir a ideia do Simone, e um pouco o que a Isabel também disse há pouco, que há temas que parece que não vêm para cima da mesa e não são debatidos. Por exemplo, no que respeita ao planeamento urbano, por exemplo, em Portugal não se debate porque é que não se concretiza de facto a obrigatoriedade em áreas de grande procura de habitação, porque assim, para novos loteamentos ou novas operações de requalificação urbana acima de determinada dimensão, ter que haver uma percentagem da habitação a custos controlados ou para a habitação social, etc. Mas em operações que eu já estudei, em que se põem enormes dinheiros públicos, nem há coragem para pedir isso, e realojam-se as pessoas, sabe-se lá onde. Portanto, há aqui problema, e em países liberais, como o Reino Unido, ou em países que fazem uma boa gestão entre o que é privado e público, como por exemplo na Dinamarca, em Copenhague, exige-se em novas operações de construção de habitação essa percentagem. E isso não está em cima da mesa, não se regula minimamente. A habitação que foi sendo construída, foi sendo vendida, quer por governos, e nomeadamente ao nível local, de direita e de esquerda, as percentagens foram brutais. E, portanto, há aqui uma questão de desregulação também que não se fala. Há exemplos de há exemplos também de operações de provisão de habitação e de planeamento urbano que correram muito bem. Eu tenho estado a estudar o caso de Évora, por exemplo, tanto na área oriental, uma zona de expansão urbana, onde na altura, nos anos 50, 60, se construiu habitação para pobres na proximidade, ainda dentro do programa de financiamento das moradias económicas, que era, portanto, casa e jardim de renda económica, etc. E, portanto, tudo se fez bem em áreas que hoje são extremamente atrativas na cidade, já para não falar do caso mais conhecido da Malagueira, onde se faz uma grande operação de urbanização e se consegue fazer com casas todas iguais, habitação social, que não se percebe o que é habitação social e habitação privada. E, portanto, temos imensos exemplos de qualidade. E eu acho que é preciso puxar para cima da mesa, de facto, estes temas e perguntar, por exemplo, porque é que em cidades como Lisboa ou Porto não se exige, já que está tudo tão lucrativo e a gerar tantas rentabilidades, determinados benefícios para o bem público, portanto. Obrigado.
Olá, bom dia. Sou Filipa Serpa, da Faculdade de Arquitetura, e estava a ouvir a discussão e realmente a questão do tempo que se falou agora mesmo, do tempo do processo, do tempo do projeto, parece-me um tema determinante na qualificação dos projetos. Eu, como arquiteta, tenho estudado os projetos PER e outros, mas de realojamento, e uma das questões que identificamos como central na qualidade final, digamos, das intervenções, tem sido o facto dos projetos serem ou não desenvolvidos pelos próprios municípios ou por outros ateliês, numa lógica de projeto e depois, mais tarde, então, concurso de construção. Todos os processos que passam pelo sistema concessão-construção, portanto, dar o projeto à construtora, que muito mais rapidamente, isto porque é relacionado com o tempo, porque este de facto é um processo muito mais rápido, a concessão-construção, acaba por ter uma qualidade final muitíssimo inferior aos processos que, demorando mais tempo necessariamente, passam por um concurso de concessão e depois mais tarde por um concurso, ou concebidos no próprio município, e depois mais tarde por um concurso para construção. E o tempo aqui sim tem sido, no contacto que temos com os municípios, a resposta que nos dão por uma ou por outra opção. Portanto, o tema da concessão-construção é uma solução muito mais rápida, mas de facto com resultados muito inferiores ao nível da qualificação dos espaços, da concessão, da própria diversidade arquitetónica. Em conjuntos maiores isto ainda é mais importante, não é? Como é óbvio. Em conjuntos menores a coisa passa mais despercebida, mas de qualquer maneira é uma questão que é muito evidente e, portanto, passa pelo processo, pela forma como se conduz e isso pode ficar definido à partida também no procedimento de concurso e de construção. Obrigado. Muito brevemente mesmo. Toda a razão quanto ao município e à área metropolitana. Eu, quando disse que era uma boa pista para o futuro, pensar redobradamente que a escala municipal pode ser uma escala mais adequada para responder aos problemas de habitação, estava num contraponto entre o poder central e o poder local. Ou seja, não estava a eleger o município, a escala do concelho, como a melhor para tal. Evidentemente, na maior parte do país é disso que estamos a falar, mas obviamente em áreas metropolitanas, toda a concertação que possa ser feita, a nível de poder local, de vários concelhos, encontram-se aí as melhores soluções. A questão que a Sónia Alves coloca é desafiante, porque ela, no fundo, interpela porque é que a política de habitação em Portugal foi sempre o parente pobre das políticas sociais. Porque é que nunca houve uma aposta, seja do ponto de vista da provisão pública direta, seja dos mecanismos, como as rendas controladas, como a percentagem de fogos com custos controlados, etc., porque é que ela nunca vingou muito. E acho que merece muita reflexão e encontraremos algumas respostas para isto. Uma delas, parece-me, e não sei o peso que poderá ter, é que na habitação os mecanismos da sociedade de providência, ou seja, a capacidade de autoconstrução, da entreajuda, e que não são uma coisa tão temporal ou tão situada no tempo como pode parecer. Esses mecanismos foram fortes. Eu não sei se isto explica o porquê. Mas reparem, na educação e na saúde, a sociedade de providência não tem muita capacidade para funcionar. Porquê? Porque aí são os próprios serviços, é a própria educação, é os próprios cuidados de saúde a que as pessoas acedem. E as compensações do ponto de vista da sociedade de providência são mais difíceis. Ou seja, estamos a falar daquelas relações de proximidade, de apoio de família, vizinhos, etc. Isto na habitação teve sempre muito peso, nomeadamente na autoconstrução. E ao contrário do que se possa pensar, a sociedade de providência não é inteiramente, pelo menos, substituída pela lógica do mercado, da aquisição de casa própria, ou pela lógica do Estado, da atribuição de habitação.
Aliás, eu acho que há uma reconfiguração do papel da sociedade de providência. E é uma coisa que talvez mereça ser estudado. Por exemplo, quantas pessoas é que, mesmo com a descida da taxa de juro e mesmo com a facilidade de acesso ao crédito bancário, para poderem aventurar-se na aquisição de casa própria, não contaram também com estes apoios de natureza familiar, de amigos, etc. Não é? E a minha pergunta é, mas não tenho resposta para ela, será que isto ajudou, tal como noutros países do Sul, a que não só a evidência das crises de habitação não fosse tão expressiva, como a criar condições para que, do ponto de vista político, existisse alguma falta de ousadia e de coragem naquilo que se faz no Norte, a Sónia deu os exemplos, de mecanismos, lá está, de regulação do mercado de habitação, ajudará isto a explicar, se calhar ajuda, mas se calhar não é só isto. E, portanto, eu acho que é uma questão muito pertinente para refletirmos. Porque é que aqui não se avançou muito nos mecanismos diretos ou indiretos de regulação do mercado habitacional? Acho que é uma questão importante. Também há algumas notas. Eu não dou uma palmatória sobre a questão dos municípios. Eu acho que ao Estado Central compete definir políticas, mas a implementação e a estratégia de implementação compete aos municípios. E no caso português nós também temos missões de coordenação regional, que também têm um papel importante. Se efetivamente a escala metropolitana exige uma reflexão, com certeza, disso, acho que deve ser ensaiada a partir das relações dos municípios e as CCDRs. Portanto, continuo a achar que o Estado em Lisboa consegue muito pouco satisfazer um país tão diverso nas suas condições sociais e urbanísticas. Segunda nota, sobre as questões da habitação a custos controlados. É assim, na maioria dos países europeus, a nossa referência é muito a França, não é? E um pouco aqui a Espanha, o que se aconselha é ter 10% de habitação a custos controlados em cada município, porque isso responderia às necessidades de habitação daqueles que têm acesso ao mercado. E nos últimos anos, aquilo que é a principal medida não é a construção de bairros de alojamento, a principal medida é efetivamente uma taxa de habitação a custo controlado em todas as operações de construção ou de reabilitação urbana. Medida que é completamente ausente do nosso plano estratégico de habitação. Aliás, em situações como a nossa, que é muito semelhante, por exemplo, à situação de Barcelona, há duas medidas estruturantes. Uma é esta, portanto, é a reativação de habitação a custos controlados em operações de reabilitação ou de construção, e a segunda é o controle em zonas da cidade muito bombardeadas por habitação turística, da habitação turística. São duas medidas estruturantes e que, de alguma maneira, também regulam o próprio mercado. Ora, essas medidas não estão no nosso plano. Eu não tenho a explicação do Nuno sobre as dificuldades de gerir as questões de habitação. Eu estou mais próxima de Fonseca Ferreira, não é? Eu acho que, no caso da formação social portuguesa, que é uma formação que, do ponto de vista económico, é muito incipiente, a construção civil a construção civil e o imobiliário tem um papel económico e político extremamente forte, não apenas no Estado Central, mas nos municípios, está-los nos bolsos. E isso implica que as políticas de habitação não são suficientemente ousadas para conseguir implementar medidas estruturantes deste nível. Quando eu pus esta questão à Secretaria de Estado, conheço muito bem, a gente trabalhou juntas muito tempo, e logo pode-se pôr essa questão, isso é a competência dos municípios que têm nos seus planos de ordenamento capacidade legal de definir essas medidas. Agora, tu repara, no meu município, eu digo, há 20% de habitação a custos controlados em cada construção, e no município lá diz, só tem 10%. O que é que acontece? A competição entre municípios era demasiado forte, não é? Portanto, a única maneira é ter, efetivamente, uma tabela do ponto de vista formal que obrigue os municípios a seguir. O problema da habitação turística, por exemplo, no caso de Nova Iorque, como aliás é Madrid, a definição da habitação turística é feita por zonas, não é? Porque há zonas que são mais bombardeadas de pressão urbanística. E, portanto, aquela zona pode ter 25% e a zona ao lado pode ter apenas 10% de habitação para fins turísticos.
para regular um pouco a distribuição destas pressões sobre todo o território, em função também da especificidade, enfim, da atração turística desse território. Também, mais uma vez, estas coisas têm que ser feitas em termos de negociação e de concertação entre o Governo Central e os municípios, porque as áreas não são estanques, não é? Nas áreas metropolitanas, sobretudo. Portanto, estas questões, do meu ponto de vista, aliás, em todo o mundo foi assim. A acumulação primitiva de capital foi feita pela construção civil e pelo imobiliário, não é? E, portanto, nós estamos ainda numa acumulação primitiva de capital. Depois deu a banca e depois deu agora o capital estrangeiro do imobiliário, que nos escapou completamente ao controle, não é? E então, ainda mais difícil. Agora, do meu ponto de vista, a dificuldade tem a ver com quer municípios, e insisto, quer Estado Central, que estão demasiado presos a poderes políticos e económicos grandiosos que advêm, sobretudo dessas noções do imobiliário e do capital financeiro. Essa é a questão. A segunda questão é que todos nós que estamos aqui temos alguma obrigação em relação a fazer alguma coisa por perto pelos seus empreendimentos. Não encerrar o capítulo, não é? Como tu dizias, ainda estamos com muitas coisas por fazer e há aqui uma discussão a fazer. Está bem, fizemos mal, mas agora como corrigimos isto? Como podemos renovar estes tecidos urbanos, estes tecidos sociais, aumentar a capacidade destas populações de não serem estigmatizadas, não serem socializadas negativamente no insucesso, no desemprego, etc. Portanto, há aqui ainda uma reflexão que era urgente fazer e que alguns municípios estão a fazer e a agir, como é evidente, e, portanto, acho que não devíamos pôr o label. Isto porque nos tais 10% não conheço também nenhum país que não construa ainda a habitação social, para além da habitação social, não conheço, constroem de outra forma, mas mantém uma significativa construção de habitação a custos controlados para efetivamente até alargar agora a classes médias que têm também dificuldades em encontrar o seu espaço. Ok, muito obrigado. Se calhar aproveitávamos, já passámos um bocadinho do nosso tempo, aproveitávamos agora para um breve café e daqui a 5, 10 minutos retornávamos. Obrigado.